Olá, muito obrigado você que acompanha o nosso programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje nós vamos falar então sobre o temor, o medo. Você já sentiu medo de alguma coisa? Você tem medo de alguma coisa? E quando você tem, como é que você lida com isso? O que a gente faz? Aliás, se você tiver algum amigo que você sabe, nossa, esse amigo tem medo, pega o telefone agora, manda uma mensagem para ele, tem um programa começando agora, pega, assiste que vai valer a pena, porque vai valer a pena. Vamos falar então sobre medo de qualquer coisa. Já teve medo? Medo de animal, medo de prova, medo de trabalho, medo de alguém, medo de uma situação? É disso que a gente vai falar. E hoje, para falar desse tema, nós vamos usar esse livro maravilhoso, Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Esse é um livro fantástico. Nós vamos falar bem pouquinho sobre esse livro, mas ele fala sobre amor, sobre trabalho, sobre fé, sobre harmonia, sobre como manter o autocontrole, sobre mente. É um livro que vale muito a pena. Se você quiser adquirir esse livro, porque a gente vai estudar muito pouquinho dele, se você quiser adquirir esse livro para leitura posterior, vale a pena. E você pode fazer isso através desses canais. Ou você entra no nosso site, sni.org.br/livraria virtual e procura o livro Reconstruindo a Vida Humana. Aliás, quando você estiver navegando pela nossa livraria virtual, se outro nome, se outro título chamar a sua atenção, adquira, compre os dois, porque livro da Seichonoye a gente devora, a gente só aprende. Tem outras formas também de adquirir seu livro. Você pode entrar em contato pelos telefones. Se tiver no telefone fixo, 0800 770 2600, 0800 770 2600, ou se você estiver no celular, ligue para 0 operadora 11 5074 4180. 11 5074 4180. Nome do livro, Reconstruindo a Vida Humana. E reconstrua com ele a sua própria vida, tá? Então vamos começar com a leitura desse livro, logo na página 137, no capítulo que se chama Para se livrar do medo. E inicia assim: neste mundo é absolutamente desnecessário o medo. O medo vem da falta de fé. O medo separa o homem de Deus e o leva a um mundo de preocupações diversas. Quando temos medo, escorregamos na fé e perdemos a posição de filhos de Deus. Olha, uma das coisas que a Seichonoye nos ensina, tanto para você que já tem o hábito de assistir o programa da Seichonoye, quanto para você que está assistindo hoje pela primeira vez, é importante relembrar. Um dos pontos principais da doutrina Seichonoye é de que todos nós, todos os seres humanos são filhos de Deus. Ser filho de Deus significa ser feito à imagem e semelhança de Deus. Naturalmente, está escrito lá no livro do Gênesis, que todas as coisas que Deus criou, cada coisa que ele criava, ele observava depois e dizia: isso ficou muito bom. Significa que toda a criação de Deus é perfeita. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para viver essa perfeição que Deus criou na vida cotidiana. Conforme está escrito aqui no livro, quando nós sentimos medo de algo, nós escorregamos na fé e abandonamos essa nossa condição de filhos de Deus, na verdade nós estaremos vivendo uma vida contraproducente. Por quê? Se você é filho de Deus, está fadado a viver com alegria, com felicidade, e está mantendo comportamentos, no caso do medo, que desviam você de caminhar nesse caminho maravilhoso do Filho de Deus, nessa trajetória maravilhosa do Filho de Deus, significa que uma vida que deveria ser feliz e plena está em apenas parte de todo o seu potencial. Se você teria uma nota 100 como Filho de Deus, vivendo com medo, você acaba usufruindo desse, talvez o quê? 10 de 100 é muito pouco, né? E aí, o que o professor está dizendo para nós é que quando nós esquecemos do nosso verdadeiro valor de filhos de Deus e apostamos as nossas energias no medo, seja lá do que for, nós estamos colocando numa escala que o medo é muito maior do que nós. E é por isso que a gente fica apavorado, porque a gente se sente um anão ou um ser microscópico, vamos fazer logo de uma
escala bem distante uma da outra, a gente se sente um ser microscópico diante de um gigante, um monstro gigantesco. E assim não vai dar certo mesmo. Só que filho de Deus tem valor infinito. Que valor é esse que você se dá de um ser microscópico diante de um monstro gigantesco? Tem alguma coisa bem errada aí. Outra coisa que dá para perceber, como o medo realmente não é uma coisa natural, como o medo não é uma coisa tranquila, por quê? Quando nós sentimos medo, isso aparece até mesmo no nosso corpo. Quantos de nós já não viveu a experiência, por exemplo, de sentir tanto medo a ponto de sentir dor na barriga, pontadas na barriga, e fazer mesmo com que o metabolismo funcionasse de uma outra forma? Ou então que a cabeça doesse tanto que parecesse que fosse explodir? Ou tem pessoas que, diante do medo, perdem até os sentidos. Se o natural é poder andar naturalmente, respirar normalmente e não sentir dor, e se o medo causa tudo isso, nós podemos concluir, independente de ter fé em Deus ou não, que o medo não é algo próprio do ser humano, não é algo para que o ser humano mantenha na sua vida cotidiana, tá? E aí tem um outro ponto que também está logo na sequência que nós lemos, da página 137 ainda, que diz assim: o medo atrai medo, e você se torna igual a um aparelho de rádio sintonizado com ruídos e barulhos. Eu vou contar para vocês um segredo, mas, por favor, eu só vou contar aqui para o Brasil, não contar para mais ninguém, tá? É um segredo muito íntimo isso. Essa minha vida atual, essa minha existência atual é para aprender a me reconciliar com bichos de sangue frio, em especial as lagartixas, né? E lagartixa é um bicho que entra em qualquer casa, né? Não precisa ser no meio do mato, qualquer casa pode ter lagartixa. E aí, então, toda vez que eu entro num recinto, fico preocupada, olha como já perdeu a naturalidade. Quando eu entro num recinto, ao invés de usufruir do recinto e das pessoas que estão ali, a minha primeira ação é fazer uma inspeção no ambiente, né? Meus amigos sabem disso, a família sabe disso, todo mundo sabe disso. Como preletora da Seichonoye, geralmente eu sou escalada para fazer atividades em vários lugares e também nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye, que são lugares mais afastados da cidade, em que nós vamos para permanecer alguns dias estudando, desde o momento do despertar até o momento do recolher, sobre essa verdade, homem filho de Deus, orando, praticando, vivendo intensamente tudo isso que nós estamos aprendendo. Esses lugares que são mais afastados dos centros urbanos, ou seja, são academias que ficam na zona rural das cidades, geralmente elas têm sapo, elas têm lagartixas também, e aí quando eu vou para esses lugares, eu sempre entro no meu alojamento, no lugar onde eu vou dormir, né? E aí eu procuro sapo, procuro lagartixa e sempre encontro. Por que sempre encontro? Porque eu já vou para esse lugar com a predisposição de será que lá vai ter uma lagartixa, um sapo no meu quarto? E aí o que acontece? Tem lá inúmeros quartos, mas onde é que a lagartixa, o sapo, qualquer outro bicho desse tipo resolve entrar? Resolve entrar naquele quarto que será o meu. Por quê? Porque eu sou uma pessoa azarada? Não, porque eu mesma estou fazendo uma escolha através desse sentimento chamado medo. Por quê? Se eu não tiver medo, se eu estiver firme, estou indo para lá, serão dias maravilhosos, talvez não entre nenhum bicho desse no meu quarto. Ou mesmo que entre, talvez eu não veja durante todos os dias que permanecer lá. Mas o medo sempre vai atrair para nós a situação que nós temos medo. Por isso que lá no livro de Jó está escrito: tudo que temo me sobrevém, ou seja, tudo aquilo de que tenho medo vem até mim, vem naturalmente. Por quê? Porque Deus quer me castigar? Não, porque sou eu que atraio com a minha própria mente. Também sobre isso Jesus Cristo ensinou, ele disse: seja-te feito conforme creste. Quando você pensa, algum tipo de sofrimento, eu posso ser acometido por algum tipo de sofrimento, neste exato momento eu estou atraindo este sofrimento para mim. E aí, já que eu estou contando esse segredinho que eu estou abrindo para vocês da história da lagartixa, veja bem como são as coisas. Olha como é a força da atração.
Minha família é grande, nós moramos na cidade de São Paulo e a gente decidiu numa época, não sei se era um feriado, alguma coisa nesse sentido, que nós queríamos ir para a praia. Mas nós não temos uma casa na praia, então nós alugamos uma casa mobiliada. Todos vocês já devem ter passado por alguma coisa semelhante a isso. E aí fomos lá, a família inteira, 9 pessoas. Hoje em dia, quando a gente vai para a praia, na praia mesmo, os quiosques que estão ali já nos oferecem cadeiras, guarda-sol, todas essas coisas, né? Mas quando a família é muito grande, principalmente quando a família é grande e tem crianças, a gente precisa levar guarda-sol extra, cadeira extra, comida extra, tudo extra. A gente tem que levar brinquedo. Então, cada um ia para a praia, íamos 9 pessoas para a praia, cada um carregando uma coisa. E aí minha irmã disse para mim, Dani, você pode pegar um guarda-sol para levar? Eu falei, claro, sem problema nenhum. E o guarda-sol ficava do lado de fora da casa. Naturalmente, uma pessoa que pensa na lagartixa, peguei o guarda-sol e dei 3 batidas para que se tivesse algum bicho ia se manifestar. Bati 3 vezes, nada se mexeu, não fez barulho, nada caiu, então tá tudo certo. Botei o guarda-sol no ombro e fui abraçada com meu sobrinho menor, a gente caminhando. Tinha que caminhar assim uns 100 metros até a praia. E eu estava indo com ele na frente, porque criança sempre quer ir na frente, né? E eu sou uma boa tia, eu sempre estou ali com os meus sobrinhos. E estou indo com ele e tal, bonitinho, até que minha irmã diz, Dani, para. Quem tem medo já pensa, está acontecendo para mim aquilo que eu tenho medo. E aí eu falei para minha irmã, o que é? O que está acontecendo? E comecei a me mexer. Por quê? Tinha mesmo uma lagartixa no guarda-sol e como eu levei no ombro, ela estava tranquilamente colocada nas minhas costas, só que estava em cima da camiseta. Então eu não senti, mas ela estava ali, bonitinha, como se fosse um bichinho de estimação. E aí quando eu comecei a me mexer, minha irmã falou lá de trás, não se mexe que é pior. Gente, pensa se não é uma pessoa na beira do penhasco. E eu pensei, ai meu Deus do céu, alguém faz alguma coisa. E aí meu cunhado pegou um chinelo, alguma coisa que ele tinha na mão. Quando ele conta essa história, ele diz que foi com a mão, mas não foi. Ele pegou um objeto qualquer, foi lá, bateu e a lagartixa caiu no chão. E aí minha irmã, que estava atrás, disse, fica tranquilo, fica tranquila, ela já está no chão. E aí o que aconteceu? Eu fui correr. Para que lado que eu corri? Para o mesmo lado que a lagartixa correu. E minha irmã, que parecia uma narradora de futebol, né? Lá de trás ela falou, foi para o mesmo lado. E eu comecei a correr para o outro lado. Aí imagina essa cena. Na rua que vai até a praia, 9 pessoas, que já é um aglomerado de gente, uma doida gordinha correndo para lá e para cá, o outro vai para lá, vem para cá, as crianças com um monte de bola, um monte de coisa na mão, e eu lá correndo para lá e para cá. Por que eu estou contando mais esse ponto da história? Veja bem, com todas as 9 pessoas, por que fui eu a escolhida para carregar aquele guarda-sol? Porque eu sou azarada? Não, porque eu precisava confirmar a minha fé no meu medo, tá? E mais ainda, quando a lagartixa caiu no chão, por que foi que nós corremos para o mesmo lado? Porque a minha mente estava sintonizada com a mente da lagartixa. Deu para entender como é que funciona? Se você tem medo, por exemplo, de ser assaltado, funciona da mesma forma que a lagartixa. Talvez você não vá carregar uma pessoa que queira te assaltar nas costas, mas vocês serão atraídos num raio de quilômetros. Vocês vão escolher o mesmo caminho. Por isso, o melhor é você optar por não sentir mais medo, tá? E aí, de que forma que você vai fazer para eliminar o medo? Está aqui, página 138. Então, vamos lá. 2 condições para eliminar o temor. O que é preciso, em primeiro lugar, para dominar o medo é conhecer a lei mental que diz ser projeção do nosso pensamento tudo o que ocorre com o nosso corpo e o ambiente em que estamos. Esse é o primeiro item, tá? Que é o que eu estou falando desde o começo aqui. O que significa isso? Tudo aquilo que você desenha na sua mente, seja porque quer muito, ou seja porque quer fugir disso a todo custo, está fazendo com que a sua mente fique ligada a essa ideia, a essa situação, a essa ocasião, a essa pessoa, tá? E tudo aquilo que nós desenhamos na nossa mente irá se concretizar infalivelmente. Portanto, tudo aquilo que você deseja precisa desenhar exatamente assim na sua mente. Por exemplo, se você deseja a saúde, tem que pensar em saúde.
falar de saúde, se comportar como uma pessoa sadia. Não adianta nada você ficar pensando, quero ter saúde, mas eu sou tão fraquinho, porque o querer e o acreditar são coisas diferentes. Desenhe na sua mente, sou sadio, tudo dá certo para mim, sou sadio, e você terá uma vida sadia, tá? Da mesma forma, quando você tem medo, então, o que tem que fazer? Elimine o medo. Qual a situação que você deseja viver? Ah, desejo viver a situação X. Pense em X, fale de X, se comporte como X e não o contrário, tá? E aí o professor continua dizendo assim, em segundo lugar, é preciso acreditar que o ser humano não é uma existência carnal, mas sim a autorrealização de Deus, um ser espiritual, adamantino e indestrutível, que jamais será ferido por algo externo. O que significa isso? Que independente de qual seja a situação em que você esteja, você não é vítima, você não é frágil, você não é coitado, você é filho de Deus. Tudo que você for fazer na sua vida cotidiana, vá confiante de que isso será muito bom para você. Ah, eu vou ali fazer um exame, isso será muito bom para mim. Ah, eu vou até ali fazer uma entrevista de emprego, isso será muito bom para mim. E essa postura faz com que você se torne dono da situação. E quando você se torna dono da situação, é você que decide como é que você vai viver cada uma dessas situações. Vou contar uma outra história para vocês. Hoje eu estou contando todas as histórias, né? Quando eu era criança, eu sempre gostei bastante de estudar, sempre gostei muito mesmo de estudar. Mas nos primeiros anos de escola, e vejam como às vezes tem medos que são carregados de uma geração para outra sem que a geração seguinte saiba o motivo do medo. Nos primeiros anos de escola, ali na primeira série e segunda série, quando a professora avisava, no dia tal nós teremos prova, os alunos começavam a sofrer. Nossa, vamos ter prova. Ai, como vai ser a avaliação? O que será que vai acontecer? E numa dessas vezes, minha mãe perguntou, quando voltei para casa, minha mãe perguntou se tinha tarefa, estava fazendo a tarefa de casa e tudo mais, e contei para minha mãe, mãe, no dia tal vai ter prova. Tá todo mundo apavorado, e contei com essa cara de filme de terror, né? E daí minha mãe disse, e qual é o problema que vai ter prova? Minha mãe hoje, preletora da Seitonema, na época não era, mas já tinha sabedoria. Ela falou, e qual é o problema que vai ter prova? Eu falei, mãe, está todo mundo apavorado. E ela falou, ah, é? E por que está todo mundo apavorado? E eu falei, mãe, porque é uma prova. E aí ela disse, e o que a prova faz com os alunos? Mãe, a gente pode ir mal. E aí como é que vai ser? E daí minha mãe me pôs sentada, sentou na minha frente, olhou bem para mim e disse assim, filha, o nome da prova, na verdade, é avaliação. E a avaliação avalia. Avaliar é saber como algo está. Então, através dessa ferramenta, é que a escola sabe se a aula foi bem passada, se os alunos aprenderam bem, se todos assimilaram bem o conhecimento e estão utilizando na sua vida cotidiana. É isso que faz a avaliação, não é para prejudicar o aluno. E aí eu falei, ah, mãe, é para isso? Ah, é para isso. Ah, então tá bom. E a partir daquele dia, todas as vezes que eu tinha algum tipo de avaliação na escola, e isso aconteceu até a época da faculdade, eu não tinha medo. E aí, quando os amigos da faculdade diziam, por exemplo, nossa, amanhã vai ter uma avaliação super pesada, a tarefa é super difícil, a turma que já fez essa prova disse que durou horas. Eu falava, não vai ter problema, a gente vai conseguir, porque a gente tem estudado e a avaliação é só para ver se a gente aprendeu bem. E aí eles achavam engraçado, porque eles diziam, não, com certeza o professor está fazendo isso para nos prejudicar. E eu falava, não, a gente vai tirar de letra. E aí o que acontecia? Quem acreditava que ia tirar de letra realmente tirava notas ótimas, até notas máximas. Mas aquele que ficava pensando, não, o professor está fazendo para prejudicar, realmente ia mal na prova. E aí, quando acabava a prova e vinha o resultado, cada um falava das suas próprias convicções. Porque aquele que dizia, foi para nos avaliar, não foi para nos prejudicar, dizia, puxa, estava fácil, olha como a gente foi bem e tal. E aquele que achava que era para prejuízo, pegava a prova e falava, olha lá, tá vendo? Não falei que o professor ia quebrar as nossas pernas nessa prova, não falei que ele queria prejudicar a nossa vida? Ou seja, aquilo que Jó disse,
Tudo o que temo me sobrevém, é o mesmo que Jesus disse, seja-te feito conforme tua fé, a sua vida vai ser moldada por aquilo que você desenha na sua mente, tá? E aí, a gente pode pensar, Daniela, mas a vida inteira eu senti medo. Qual é o problema de sentir medo? Já estou acostumada a sentir medo, já tenho 30 e tantos anos, não mudei até agora, por que agora eu vou mudar? Eu sei lá, tenho 100 e tantos, não sei qual a sua idade. Por que eu vou mudar essa altura do campeonato? Já estou acostumado. Eu digo para você, por que eliminar o medo? Porque o medo não faz bem. Lembra que eu falei? O medo não é um estado natural, porque seria capaz de mudar a sua própria fisiologia ou fazer com que você viva preocupado com as coisas. Esse não é o seu estado natural. E aqui, na página 139 do mesmo livro, o professor Masaharu Taniguchi diz: como são os seus pensamentos do passado que corroem seu corpo, enquanto você estiver se preocupando com a doença ou com a situação doentia da sua vida cotidiana, manterá em sua mente a ideia da doença, fazendo permanecer esse fenômeno, fazendo persistir esse fenômeno. Então, é preciso alcançar um estado espiritual no qual você não veja a doença nem pense nela, mesmo que esteja sofrendo por causa dela. Em outras palavras, mesmo estando doente, é preciso visualizar o eu que não está doente, o eu filho de Deus. Por pior que seja a aparência do corpo carnal, deve idear na mente o inverso disso. Lembra que eu disse? Tudo aquilo que você desenha na mente está concretizando cada vez mais essa situação na sua vida cotidiana. A pessoa que tem, por exemplo, o corpo doente e fica falando dessa doença, vivendo essa doença, acamado, eliminando outras ações da sua vida, pensando apenas, a partir de agora preciso apenas cuidar dessa doença, agrava a doença ao invés de resolvê-la, ao invés de saná-la, ao invés de ficar plenamente curado. E quando nós falamos na Seitonoye a respeito de doença, não estamos apenas nos referindo ao corpo físico, tá? Uma pessoa que vive sem recurso é uma pessoa que está doente do bolso. Uma pessoa que não é capaz de viver em harmonia com todas as pessoas é uma pessoa que é doente de sentimentos. Uma pessoa que em todo lugar que chega tem briga, ou todo lugar que chega é um lugar desagradável, é uma pessoa que tem ambientes doentios. Então, o que você precisa fazer? Reafirmar na sua mente, com bastante fé, o tipo de situação que você deseja viver. Olha, quem tem, por exemplo, um estabelecimento comercial, nunca vai prosperar se todos os dias no seu comércio ficar falando: nossa, o movimento está fraco, está difícil, viu? Não pense que isso vai fazer com que os clientes queiram entrar na sua loja. Pelo contrário, as paredes vão ficando cada vez mais impregnadas daquela vibração de tá difícil, tá fraco, as pessoas passam e vão entrar em outra loja. Da mesma forma, dentro do seu lar, a mesma coisa. Se não está harmonioso, não adianta falar, isso aqui está um inferno, isso aqui está um inferno. Por quê? Vai ficar cada vez mais infernal. Então, o que você precisa fazer? Dizer: o meu lar é um paraíso, e ter atitudes que estejam condizentes com esse paraíso que você deseja concretizar. Naturalmente, você vai falar com educação, vai tratar as pessoas com carinho, vai manifestar o seu afeto na hora de cuidar das coisas, de cuidar das pessoas, de preparar comida. E isso sim fará com que o seu lar se torne o paraíso. Quer ver um exemplo fácil disso? Quando nós estamos no inverno é natural que se sinta frio. Quanto mais você afirmar, que frio, e vai se contraindo, mais frio você sente. Ao passo que se você pensar, está frio, mas tudo bem, faz parte do inverno, o seu corpo relaxa, as suas células trabalham bem e o seu corpo é mantido na temperatura adequada para que você se sinta de forma agradável. Ou seja, onde você foca a sua mente é o resultado que você vai colher. E aí, para a gente finalizar, na página 51 desse livro, o professor diz assim: quando precisarmos solucionar um difícil problema, já teremos solucionado a metade se conseguirmos tomar uma decisão serenamente. Se há algum problema, a solução já está prevista. Não existe problema sem solução. O que dificulta a solução é o nosso medo. O medo tumultua a nossa mente e obstrui o caminho da solução. Então agora, dica de ouro, presente da Seitonoye para você.
Mantenha sempre a sua mente pacífica, mantenha sempre sereno o seu coração. Esteja sempre no mundo perfeito de Deus e tenho certeza, sua vida será cada vez mais feliz. Estamos orando por sua felicidade, saúde e sucesso. Muito obrigada. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza.